Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Todo o ensino de Paulo nos conduz a uma só coisa: a buscarmos imitar Cristo, a vivermos neste mundo como Ele, como seus seguidores, como seus discípulos. Nós precisamos conhecer a Cristo, conhecer o Pai e andar nessa vontade, imitando, expressando o seu amor como Ele fez por nós. É isto que a gente precisa entender. Somos chamados para andarmos e vivermos neste mundo como Cristo, imitando-o em todas as coisas, sendo cheios dele, pleno dele, em todas as nossas ações, em todas as nossas reações. Crescermos, amadurecermos, é vivermos como Cristo neste mundo. É expressarmos o Pai em tudo o que fizermos e revelarmos Cristo em todas as nossas ações, para que o Pai seja glorificado por meio de nossas vidas. Nós não somos chamados para vivermos um projeto religioso, mas para revelarmos o Pai ao mundo, para revelarmos o seu reino, andando na sua vontade. Paulo, falando sobre isso aos Filipenses, lá no capítulo 2, do versículo 5 ao 8, revela a atitude de Jesus e a atitude que nós precisamos manifestar. Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que Jesus fez? Esvaziar-se de si mesmo, que nós somos chamados para fazer a mesma coisa. Ele disse: se desejamos ser seus discípulos, precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o seu modelo. Esvaziar de si mesmo é negar-se, e isto que ele nos chama para fazer. Mas negar em que perspectiva? Negar no sentido da natureza humana, de andar segundo a forma de pensar deste mundo. Ele esvaziou de si mesmo, ele não teve a expressão no seu dia a dia, nas suas atitudes, de ser como Deus, embora fosse. Ele esvaziou deste aspecto. E nós precisamos abandonar a forma de pensar deste mundo. Nós precisamos ser o ser humano que Deus planejou, mas para isso precisamos esvaziar de nós mesmos, dos nossos desejos, da forma de pensar gananciosa, egoísta, e precisamos buscar aquilo que seja a vontade de Deus. Mas o que mais precisamos fazer? Andar na vontade do Pai. Jesus se submeteu ao Pai em obediência, e nós precisamos fazer a mesma coisa, nos submetermos à vontade de nosso Deus. Como ele mesmo fala, instrui, Paulo diz que nós precisamos prestar o verdadeiro culto a Deus, o culto com entendimento, e esse culto se traduz em fazermos de nossas vidas oferta em favor da vontade do Pai. Entendermos isso é que nos levará a vivermos neste reino como agrada o Pai, como revela a Ele ao mundo, como expressa o seu reino e sua vontade. Esvaziar de nós mesmos e nos submetermos ao Pai é que nos levará à expressão do reino de Deus neste mundo. Mas para isso eu preciso entender que a obra de Deus foi completa e plena em nossas vidas. Se nós entendermos que nós somos um novo ser, uma nova criatura, que recebemos da vida de Deus, que temos um novo coração, que fomos feitos à imagem de Cristo e capacitados para rejeitar as paixões humanas, então faremos essa jornada de amadurecimento, de sermos cheios de Cristo, plenos de Cristo, revelando o seu reino, revelando a vontade do Pai, andando neste mundo, expressando o Pai ao mundo, pois amamos como Ele. E nós somos chamados para amar como Cristo, para ofertarmos a nossa vida de maneira que as pessoas possam conhecer a salvação do Senhor, conhecer ao nosso Deus e a sua vontade. E isso se dá
por meio de nossas vidas, não de outra maneira. Que a gente entenda isso, que nós possamos buscar o conhecimento do Pai e andar na sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.